Existe alguma coisa parecida com uma caixa preta na vara, 13ª vara em Curitiba, a vara da Lava Jato? Existem coisas ali que a sociedade brasileira não conhece e que estão, de algum modo, escondidas do escrutínio e da transparência pública? Sim, existem sim elementos. Nós temos, eu cheguei a visualizar na tela, o processo é eletrônico, né, Leandro? Já desde mais de 10 anos na Justiça Federal, de maneira que o processo criminal também, ele tem uma série de fases, tem procedimentos em que o juiz atribui graus de sigilo, que variam de 1 até 5. 5 sigilo máximo, somente o juiz tem acesso. Então, quando eu cheguei na vara, no início de fevereiro de 2023, a tradição recomenda, né, que a juíza substituta faça um briefing, no caso era a Gabriela Hart, faz um briefing dizendo quais são os processos importantes da vara, ou seja, passando o bastão. Isso não foi feito, eu tive contato pessoal com ela, tentei esse contato, ela adotou uma postura quase que hostil, não me passou nenhum detalhe sobre nenhum processo. Como aquela vara tem um passado tenebroso, na medida em que desde aquela interceptação ilegal que acabou também contribuindo no golpe de Estado contra a presidente Dilma, mas o fato é que, sim, nós tínhamos indícios, sim, concretos de espionagem política no passado, na 13ª vara. Eu consegui retirar o sigilo dos processos mais importantes, quais sejam a conta bancária que chegou a acumular uma transferência de 5 bilhões de reais de dinheiro da União. Era secreto, sigilo do Moro imposto desde 2016. Isso era dinheiro dos acordos de leniência? De tudo, Leandro, desde multas pagas por partes, desde os 100 milhões de dólares devolvidos pelo Pedro Barusco. Valores dos acordos de leniência foram os valores que de fato engordaram a conta, isso que algumas pessoas chamam de orçamento secreto do Moro. Isso era uma conta controlada pelo juiz. Exato. Esse dinheiro abastecia essa conta, mas esse dinheiro ele estava fazendo o quê? Ele estava parado, é isso? Esse dinheiro ele estava parado e ele tinha uma gestão discricionária por parte do Moro e da Gabriela Hart. Na realidade, o dever legal que eles tinham era de recambiar esse dinheiro todo, essa montanha de dinheiro, 5 bilhões de reais, para os cofres da União. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, por sua vez, firma um termo de cooperação com o Dallagnol e os procuradores da Lava Jato, dizendo, olha, 90% desse valor, cerca de 2 bilhões e meio de reais, na época, serão destinados para a Força Tarefa Ministério Público Federal do Paraná. Porque a lei diz, Leandro, que antes de terminar o processo, você não pode liberar dinheiro em espécie para uma das partes. Por quê? Se o processo for revertido num tribunal superior, como é que faz? O dinheiro já foi embora. É o que está acontecendo agora. O que nós temos hoje, né, desculpe, só para finalizar, é um sem número de advogados que estão pedindo, dizendo o seguinte, olha, nós revertemos o resultado do processo, nós queremos o dinheiro de volta. Aí quando vão buscar esse dinheiro na vara, a vara diz, não, esse dinheiro já foi destinado pelo Moro e pela Gabriela Hart para a Petrobras. Não tem mais como voltar. E aí os advogados dizem, olha, mas então que história é essa? Eles deram um cheque sem fundo de 30 milhões, né, em nome do nosso cliente, que história é essa? Então, isso tudo está sendo discutido no dia de hoje. Tanto as normativas do Conselho Nacional de Justiça quanto a lei brasileira diziam categoricamente o dinheiro arrecadado, com multas, pagamentos, leniências, tem que ir para a União. O que eles fizeram para escapar dessa força atrativa da União, dessa lei gravitacional que dizia que o dinheiro tinha que ir para os cofres da União, porque ele pertence a todos nós, claro, foi destinado. Eles, num primeiro momento, segundo o CNJ, isso eu também constatei, eles forçaram a Petrobras, eles pressionaram a Petrobras, os procuradores da Força Tarefa, a colaborar com a Força Tarefa. No segundo momento, quando eles começaram a colaborar, se estabeleceu um termo de compromisso entre a Petrobras e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, houve uma triangulação nesse meio do caminho, graças aos diálogos que vocês heroicamente revelaram da Vaza Jato. Ficou muito claro que os procuradores recebiam advogados, inclusive de escritórios de advocacia em Curitiba. Sim. E aqueles que deveriam fazer a compliance da Petrobras acabavam também repassando informações importantes aos norte-americanos. Então, houve um sistema, assim, na minha percepção, como professor, estou aqui como professor, não como juiz, como professor da área de direito penal, de um sistema clássico de lavagem de dinheiro. Então, o dinheiro iria para os Estados Unidos, voltaria para a fundação. Esse é um esquema que já é uma segunda etapa, Leandro, daquilo que eles vinham fazendo no início dos trabalhos em 2015. O primeiro acordo de leniência firmado, né, e homologado e tornado sigiloso até a minha chegada, entre a Camargo Correia e os procuradores da Lava Jato. Pasmem todos, ao final esse termo de leniência dizia categoricamente que os 750 milhões a serem pagos para Camargo Correia seriam destinados diretamente à força-tarefa aos procuradores da Lava Jato em Curitiba. Ou seja, não havia sequer a triangulação em 2015.
tudo isso não sou eu que estou falando. Eu peço até que as pessoas que estão em casa, se tiverem um tempinho, leiam o relatório produzido depois de um ano de investigação pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que é o grande herói dessa história. A investigação é minuciosa, foi feita por um delegado da Polícia Federal, Dr. Ézio Silva, e com os rigores da técnica e rastreando aquela questão de follow the money, né, siga o dinheiro, ele conseguiu, né, rastrear essa triangulação e deixar muito claro. Então, houve sim um esquema clássico de lavagem, claro que isso está sujeito agora a uma apreciação das instâncias competentes. O relatório final do ministro Salomão, depois de um ano de investigação, concluiu isso: a existência de indícios de corrupção, existência de indícios de tentativa de peculato. Peculato é o roubo do dinheiro público, roubo do dinheiro da União para fins privados.